Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade na nossa aula de funções oxigenadas. O meu nome é Breno de Brito Pérez e o e-mail você já conhece. Qualquer coisa, vocês podem me mandar dúvidas sobre qualquer questões ou qualquer outras questões que vocês tenham visto, além das que não estejam na lista, né? Bom, hoje a gente vai dar continuidade, né, nas funções oxigenadas, né? Como a gente tinha visto na aula anterior, a gente observou que existem vários tipos de compostos que possuem oxigênio e formam as chamadas funções oxigenadas, né? Por que funções? Elas são funções por quê? Porque elas possuem características semelhantes, ou seja, os álcoois, aqueles que possuem um radical hidroxila, eles possuem funções semelhantes entre si, ou seja, se você tiver um etanol, se você tiver um metanol, se você tiver um propanol, todos vão ter propriedades bastante semelhantes, advindas desse radical hidroxila. A mesma coisa a gente pode falar do fenol, do éter, etc. Hoje, a gente vai tratar mais especificamente do aldeído, os aldeídos, no caso, as cetonas, os ácidos carboxílicos e os seus derivados, tá certo? Então, a gente já observou os álcoois, no caso, a gente tem o etanol. O etanol, ou os álcoois, no caso, são caracterizados pelo radical OH ligado a uma sequência carbônica, com exceção de quando nós tivermos um anel aromático. Quando nós tivermos uma hidroxila ligada a um anel aromático, nós vamos ter um grupo chamado fenol, que nós também vimos na aula passada. E por último, quando a gente tiver um oxigênio entre carbonos, entre radicais de carbono, nós chamaremos este composto de éter, tá certo? Agora, as próximas duas funções que a gente vai ver, são as chamadas carbonílicas, ou seja, aquelas que possuem um grupo carbonila. O que é um grupo carbonila? O grupo carbonila é um grupo que é um C com uma ligação dupla com um O. Tá certo? De um lado, nós podemos ter um radical carbônico e no outro nós teremos o que a gente vai chamar de X. Por que X? X ele pode ser dois compostos principais. Se esse X aqui for um hidrogênio, um átomo de hidrogênio, nós teremos um composto que é chamado de aldeído. Se esse X aqui for outro radical carbônico, nós iremos chamar de cetona, tá certo? Então vamos ver mais especificamente cada um desses dois compostos. Os aldeídos basicamente são compostos orgânicos que possuem o radical CHO, tá certo? A gente chama esse radical CHO de aldoxila. Ou seja, o, um aldeído ele possui um C com uma ligação dupla a um O, ligação com o hidrogênio, tá certo? E aqui em radical, nós podemos ter os mais diversos tipos de radicais, desde um próprio hidrogênio, que seria esse composto mais simples aqui, o chamado metanal, como também várias cadeias carbônicas muito, digamos assim, muito complexas, tá certo? Então, basicamente, é isso que é um aldeído, tá certo? Um aldeído possui obrigatoriamente um hidrogênio ligado ao carbono, ligado à carbonila, tá certo? E como é que é a nomenclatura dos aldeídos? Bom, vocês viram que o aldeído mais simples que tem, o de um carbono, é chamado de metanal. Então eu imagino que vocês consigam perceber que, para dar o nome aos aldeídos, nós iremos utilizar as regras que a gente aprendeu anteriormente, só que nós iremos utilizar esse sufixo "al", tá certo? Uma coisa que é bem importante de observar é que os aldeídos, o grupo aldoxila, está sempre no final, está sempre em um carbono terminal, que a gente chama, ou seja, num carbono que vai terminar uma sequência carbônica, uma cadeia carbônica, tá certo? Então, você nunca vai precisar colocar a posição do, do radical al. Por quê? Porque ele está sempre no primeiro carbono, a gente vai considerar sempre no primeiro carbono. Por que sempre no primeiro carbono? Vocês lembram que quando a gente tem, por exemplo, o etanol, a gente vai considerar o H como a função principal dele, né? Então, a gente vai pegar a fazer a contagem a partir do carbono mais próximo do OH, tá certo?
A mesma coisa acontece com todas as outras funções aprendidas, por exemplo, os alcenos, que possuem ligações duplas. O principal a principal, digamos assim, caracterização do alceno é que ele possui uma ligação dupla, tá certo? Então iremos fazer a contagem do carbono a partir do carbono mais próximo da ligação dupla, tá certo? A mesma coisa a gente pode falar sobre os aldeídos. Os aldeídos, a a a a principal característica dos aldeídos é que eles possuem esse grupamento aldoxila aqui. Como o grupamento aldoxila vai estar sempre na ponta, esse carbono aqui vai ser sempre considerado o carbono 1, tá certo? Sempre. Por quê? Porque ele sempre vai ser o mais próximo da ponta. Como ele é um C dupla OH, isso aqui vai ser sempre uma ponta de uma cadeia carbônica, tá certo? Então, uma coisa que é muito interessante quando a gente tem aldeídos, a gente não precisa colocar a posição do al, do radical al. Por quê? Porque ele vai estar sempre na ponta. E a gente vai contar, realizar a conta de carbonos sempre a partir desse carbono que vai ser o carbono 1. Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai ter o mais simples possível, que é o aldeído de um carbono. Então, a gente vai chamar ele de metanal. Nesse caso aqui, a gente vai ter o aldeído de 2 carbonos, que é o segundo mais simples. Esse aqui vai ser o etanal, tá certo? E esse aqui, que é um aldeído de 4 carbonos com uma ramificação metil, a gente vai começar a contar a partir do grupamento aldoxila, tá certo? Então, a gente vai ter esse aqui, o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, esse aqui vai ser o 3-metil-butanal, tá certo? E quem são os principais aldeídos que existem? Os principais aldeídos são o metanal mesmo, o formol, vocês provavelmente já ouviram falar de formol. O formol é utilizado na indústria de beleza, né, acho que com cabeleireiro, acredito eu. E também ele é muito utilizado como como é que eu posso dizer? Como um fixador, ou seja, como uma substância que é utilizada para manter as propriedades, manter a integridade de corpos já falecidos. Por exemplo, aqui a gente tem um animal pré-histórico que está guardado e não está se deteriorando porque está envolto por formol. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente estuda anatomia. Quando a gente estuda anatomia, as peças dos corpos, por exemplo, a gente tira ele do formol, porque é no formol que ele vai ter armazenado para não se desgastar, digamos assim. E também um outro aldeído importante é o etanal. O etanal, também conhecido como acetaldeído, tem essa fórmula aqui, ele é um dos, digamos assim, ele é um dos produtos da oxidação do álcool, do etanol. Então, quando a gente bebe, e bebe muito, o nosso corpo vai transformar muitas vezes etanol em etanal, ele vai oxidar esse o etanol. E isso vai fazer com que nós tenhamos um aumento da quantidade de etanol no nosso corpo, e isso que nos dá a famosa ressaca, tá certo? Então vamos fazer uns exercícios rapidinhos sobre os aldeídos. Dê os nomes, segundo a UPAC, dos segundos aldeídos. Nesse caso aqui, teremos um aldeído com 3 carbonos. Vocês lembram? Met, et, prop. Prop é o de 3 carbonos. Então, isso aqui vai ser um propanal. Agora vamos ver esse outro aqui. Qual vai ser o nome dele? Bom, nós temos que pegar a cadeia carbônica principal. Qual a cadeia carbônica principal? Nesse caso, vai ser essa cadeia carbônica que vem para baixo aqui, porque se vocês observarem, aqui teremos 2 carbonos, tá certo? Então, como temos 2 carbonos, essa cadeia aqui é mais longa do que a cadeia reta, tá certo? Então, nós teremos uma cadeia carbônica principal de 6 carbonos e um radical metil. Qual posição vai estar o radical metil? Contando sempre da aldoxila, que vai ser o carbono 1. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai ser o 4-metil-hexanal, tá certo? E vamos fazer o outro exercício. Os aldeídos com poucos átomos de carbono na cadeia possuem odores desagradáveis, mas certos aldeídos de alto peso molecular têm odores agradáveis e são usados na fabricação de perfumes, cosméticos, sabões, etc. O citral tem forte cheiro de limão, sendo usado como aromatizante cítrico. Observando a fórmula estrutural plana do citral, pode-se concluir que, tá,
Vamos observar esse composto. Qual é a cadeia carbônica principal dele? Vamos pensar. Nós observamos que a gente tem aqui um aldeído, ou seja, um grupamento aldoxila, e a gente tem também duas ligações duplas. Ou seja, nós tentaremos pegar aquela cadeia principal que englobe tanto o aldeído quanto as ligações duplas, tá certo? Tá. E qual vai ser a cadeia carbônica? Opa, qual vai ser a cadeia carbônica mais longa? Bom, nós teremos essa cadeia aqui, mas se vocês observarem, precisamos adicionar ou esse carbono. Por quê? Porque isso aqui basicamente é uma continuação da cadeia carbônica, tá certo? Então, a nossa cadeia carbônica principal vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Então, nossa cadeia carbônica principal tem 8 carbonos. A gente vai observar também que a gente vai ter um radical metil aqui e também vai ter um radical metil aqui. Um metil no carbono 3 e um metil no carbono 7, tá? Então, para dar o nome desse composto, a gente vai ter que considerar que ele é um dieno, certo? Porque ele possui duas ligações duplas, e ele também é um aldeído ao mesmo tempo, tá certo? Então, como é que vai ser? Lembrando que, como a gente tem um aldeído, a gente vai contar a partir deste carbono terminal. Ou seja, a gente vai ter 1, 2, 3, um metil, uma ligação dupla no 2, uma ligação dupla no carbono 6 e um metil no carbono 7, tá certo? Então, isso aqui vai ser um 3, 7 dimetil, 2, 6 octadienal, tá certo? Podemos também chamar, em vez de 2,6-octadienal, nós também podemos chamar ele de 3,7-dimetil oct 2,6-dienal, tá certo? Então, a 1 está correta. A gente já sabe que não é 2,6-dimetil, é 3,7-dimetil, então a gente vai considerar essa como errada. A sua fórmula molecular é C10H16O. Aí agora é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hidrogênios e um oxigênio. Então, sim, C10H16O. Por último, temos o citral tem carbonos secundários e primários? Bom, esse carbono aqui vai ser um carbono terciário, mas esse carbono aqui é um carbono secundário. Então, sim, ele possui carbonos secundários. E carbonos primários? Sim, nós temos um carbono primário aqui, outro carbono primário aqui, outro carbono primário aqui e outro carbono primário aqui. Então, sim, ele possui carbonos secundários e primários. E por último, o citral tem três carbonos primários? Bom, nós temos esse carbono primário, 2, mais esse carbono primário, 3, e por último, esse carbono primário, 4. Esse aqui é um carbono primário, por quê? Porque ele está ligado a um átomo de carbono, tá certo? Então, ele se torna um carbono primário. Para a gente falar que ele é primário, secundário, terciário, depende do número de átomos de carbono que um átomo de carbono está ligado, tá? Então, a resposta certa é 0, 2, 3. Cetona. Bom, os grupos cetonas, eles possuem um grupamento carbonila entre radicais de carbono. Ou seja, nós vamos ter um C dupla O entre dois radicais de carbono. Ou seja, tanto R desse lado quanto esse outro R vão ser radicais de carbono, tá certo? Então, um exemplo de de uma cetona vai ser, por exemplo, o pentan 2-ona, tá certo? Ele possui 5 carbonos e possui uma carbonila na posição 2. Então, diferentemente dos aldeídos, as cetonas elas se encontram no meio das sequências carbônicas, tá? Então, a carbonila está sempre no meio, ela não pode estar no canto. Se a carbonila estiver no carbono terminal, no carbono da ponta, ele vai ser um aldeído, porque ele vai obrigatoriamente se ligar a uma ligação com hidrogênio, tá certo? Então, a gente vai utilizar literalmente as mesmas regras anteriores, só que a gente vai ter que colocar qual a localização e qual o sufixo das cetonas, que é ona. Então, nesse caso,
aqui com 3 carbonos e uma cetona no meio, vai ser a propan-2-ona. Já esse outro com 4 carbonos e uma carbonila no carbono 2, vai ser um butan-2-ona, tá certo? E qual é a principal cetona? A principal cetona é a própria acetona, que é utilizada para remoção de esmalte. Ela possui um cheiro bastante forte, né? Vocês provavelmente já sentiram esse cheiro antes. Então, essa é a principal cetona, que é a propan-2-ona, tá certo? Então, vamos para alguns exercícios resolvidos. Dê o nome das seguintes cetonas. Ah, bom, a gente vai ter uma cadeia carbônica com 5 carbonos e um grupamento carbonila no carbono 3. Então, nós teremos um pentan do 3-ona. Já no B, nós teremos uma cadeia carbônica com 6 carbonos e um grupamento carbonila no carbono 3, tá certo? Como a gente já tinha visto, como a cetona, a principal parte é a carbonila, a gente tem que contar de forma que a carbonila fique na menor posição possível, né? Então, isso aqui vai ser o hexan 3-ona. E, por fim, nesse caso aqui, a gente vai ter uma cetona com 5 carbonos na cadeia principal e 2 radicais metis, tá certo? Então, nós teremos o pentan, opa, desculpa, 2,2-dimetil, pentan 3-ona, tá certo? Agora para o exercício da direita, a nomenclatura correta do composto abaixo é, bom, novamente iremos pegar a cadeia carbônica principal, então será o carbono 1, 2, 3, 4, e aqui a gente desce para pegar a maior cadeia carbônica, 5, 6, essa cadeia carbônica é de 6 carbonos. Iremos começar a contar o mais próximo possível da cetona, certo? E teremos um radical metil aqui e um radical metil aqui. Então, nós teremos um 3,4 de metil hexan 2-ona, tá certo? Então, se a gente for observar, a letra C é aquela que possui o 3,4 de metil hexanona 2, ou hexa 2-ona. Agora vamos para os ácidos carboxílicos. Bom, os ácidos carboxílicos são aqueles que possuem um grupamento carboxila, ou seja, um COOH. Então, se a gente observarmos aqui, a gente vai ter um radical, que muitas vezes pode ser um radical muito longo, por causa dos ácidos carboxílicos. Nós temos ácidos carboxílicos que chegam a, por exemplo, 20 átomos de carbono. Nós teremos uma carbonila e uma hidroxila ligada diretamente à carbonila, tá certo? Então, para ser ácido carboxílico, a hidroxila tem que estar ligada diretamente à carbonila. Só de curiosidade, o nome carboxila vem da junção da palavra carbonila com a hidroxila, ou seja, a gente obtém a carboxila. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos também é muito simples, é muito semelhante ao que a gente obteve anteriormente, tá certo? Eles seguem as mesmas regras que a gente viu anteriormente. A única diferença é que a gente vai adicionar o sufixo oico ao final do composto. Normalmente a gente também adiciona ácido à frente do composto. Então, por exemplo, se a gente tiver um ácido carboxílico de um carbono, é um ácido metanoico, tá certo? Metano, né, de um carbono, oico do sufixo para ácido, ácido metanoico. O nome usual para o ácido metanoico é ácido fórmico, por conta das formigas. O veneno das formigas que elas colocam na gente é um ácido fórmico, tá certo? É esse ácido mais simples que existe. Outro exemplo seria o ácido com 2 átomos de carbono na cadeia, que seria o ácido etanoico, e também é conhecido como ácido acético, famoso vinagre. Tá? E por último, temos também aqui o ácido com 4 carbonos, que é o ácido butanoico, ou ácido butírico. A palavra butírico vem de butter, de manteiga do inglês, tá certo? E também, um detalhe
pequeno, mas pode ser bastante utilizado, é que a gente pode utilizar, em vez de posição para as ligações, a gente pode utilizar letras gregas para numerar os carbonos em relação à carboxila. Então, vamos supor, se a gente tiver um metil nessa posição 4 aqui, ou seja, o carbono 4 em relação à carboxila, a gente pode chamar ele de carbono 4 ou carbono gama, tá? A gente vai chamar o primeiro carbono de alfa, o segundo carbono de beta e o terceiro carbono de gama. Sendo que a gente não dá a numeração para o primeiro carbono, certo? Porque ele sempre vai estar na carboxila. Isso vai de encontro, esse negócio também da numeração aqui de 1 na carboxila, vai de encontro com aquilo que eu disse no caso dos aldeídos. Ou seja, a gente vai ter sempre o ácido carboxílico na ponta, tá certo? Então ele sempre vai ser o carbono 1, tá? Então nesse caso aqui, a gente vai ter tanto um ácido 4-metilpentanoico como um ácido gama-metilpentanoico, tá certo? Os principais ácidos carboxílicos são o ácido metanoico, que é o ácido fórmico, o ácido etanoico, que é o ácido acético, que é o vinagre, o fórmico foi o que eu falei das formigas, e também temos os aminoácidos. Os aminoácidos são basicamente compostos que possuem um ácido carboxílico e um amino ligado no carbono alfa, no carbono 2, tá certo? E a gente tem que lembrar que eles são chamados de ácidos carboxílicos, pois em solução aquosa eles tendem a liberar hidrogênios ionizáveis, tá certo? Então isso vai ser importante posteriormente para quando a gente aprender as reações dos ácidos carboxílicos. Então vamos ver alguns exercícios resolvidos simples. Primeiro, letra A. Um ácido carboxílico com 3 carbonos. 3 carbonos vai ser radical prop, então isso aqui vai ser um ácido propanoico, tá certo? Agora, um ácido carboxílico, quantos carbonos tem aqui? Vocês vão pensar, ah, mas o Breno não falou que o COOH fica sempre no carbono terminal? Sim, o Breno falou isso. Então, isso aqui vai ser um dos nossos carbonos terminais, tá certo? A nossa cadeia carbônica tem que passar por aqui. Para pegar a maior cadeia carbônica, vai ser essa aqui que vai virar para a direita. Então, teremos uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e um radical etil no carbono 2. Então, isso aqui vai ser um 2-etil, um ácido 2-etil hexanoico, ou também pode ser um ácido alfa-etil hexanoico. Opa, deixa eu apertar aqui em cima. Um ácido 2-etil-hexanoico ou um ácido alfa-etil-hexanoico. E por último, a gente vai ter um ácido, a gente vai ter um metil e a gente vai ter um anel aromático, tá certo? Então, nesse caso, como é que a gente vai dar esse nome? É simples. Vocês lembram daquela numeração que eu falei de localização no anel aromático? Quando a gente tiver uma ligação em sequência da outra, a gente vai chamar de orto. Quando a gente tiver com um carbono de distância entre as ligações, vai ser o meta. E quando eles estiverem do outro lado, vai ser o para, tá certo? Então, isso aqui vai ser um ácido ortometilbenzoico, tá certo? Por que benzoico? Porque vai ser um ácido com um anel aromático ligado a um CO dupla, um COOH, ou seja, isso aqui é um ácido benzoico, e como a gente tem um metil logo em sequência, vai ser um ácido ortometilbenzoico, tá certo? E agora, o último exercício dessa parte de ácidos, a gente tem que correlacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Bom, a gente vai ter que, a partir da fórmula molecular, descobrir que tipo de composto é. Isso é bastante interessante, isso é muito importante, porque muitas vezes vocês não vão ter acesso a essa fórmula aqui, fórmula estrutural plana. Muitas vezes vocês vão ter acesso somente a essa fórmula molecular mais simples, tá certo? E vocês têm que saber que tipo de com que tipo de elemento você está lidando, tá certo? Então vamos lá. O primeiro será um C6H5OCH3. Bom, a gente está observando aqui que a gente tem um O
entre o C6H5 e o CH3. Qual que é o composto que possui um oxigênio entre dois, entre dois radicais carbônicos? Um oxigênio como heteroátomo. É o éter. Então, o primeiro aqui é o número 4, éter. O segundo, C6H5, CH3. Ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Então, isso aqui é um hidrocarboneto, número 6. Aqui a gente tem o C6H5, CHO. Quem é o CHO? CHO é a aldoxila, ou seja, isso aqui é um aldeído, ou seja, número 2. Agora nós temos o terceiro, o C6H5COCH3. O CO aqui vai ser uma carbonila, ou seja, nós vamos ter uma carbonila entre radicais de carbono. Quem é uma carbonila entre radicais de carbono? É uma cetona, 5. O C6H5OH, vocês vão falar, é um álcool. Mas não, vocês não pararam para pensar. O C6H5, ele representa aqui um anel aromático. Ou seja, o OH está ligado a um anel aromático. Se é um OH ligado a um anel aromático, é um fenol, tá certo? E por último, um C6H13OH. Agora sim, isso aqui não é mais um anel aromático. Então, isso aqui vai ser um álcool, porque é um OH ligado a uma cadeia carbônica, tá certo? Então, a nossa alternativa correta vai ser 4, 6, 2, 5, 1, 3, tá certo? Por quê? Porque esse aqui é um fenol. Então, nós teremos como a alternativa correta a letra C. Eu acho que por algum motivo eu coloquei a letra certa como a D, mas a letra certa é a C, tá? É C. Agora vamos para observar 3 derivados de ácidos carboxílicos. Bom, quem são os derivados de ácidos carboxílicos? Os derivados de ácidos carboxílicos são compostos que vêm de reações entre ácidos carboxílicos. O primeiro deles que a gente vai observar são os sais carboxílicos. Vocês lembram da química orgânica, o que são sais? Sais, eles são produtos da reação de ácidos com base. Lembra? Ácidos mais bases formam sais mais águas, certo? Então, a mesma coisa vai acontecer com ácidos carboxílicos. Se você adicionar uma base junto de um ácido carboxílico, eles vão reagir e vão formar um sal orgânico, ou seja, um sal que possui um é, carbonos em cadeia e água, tá certo? Então, no exemplo aqui, nós vamos ter o ácido carboxílico, que é o ácido acético, ou o ácido etanóico, reagindo com a base hidróxido de sódio. Como consequência, nós vamos obter o acetato de sódio, um sal orgânico mais água. Se vocês observarem, o nome é bastante semelhante ao que a gente vai ter quando a gente lida com sais orgânicos, certo? Quando a gente tem o ácido mais a base, no caso de compostos inorgânicos, a gente vai adicionar o sufixo ato, lembra? Então, por exemplo, se a gente tiver um sal, digamos assim, uma base, por exemplo, vamos supor, a gente vai adicionar o ácido sulfúrico a um hidróxido de sódio. Nós iremos obter o quê? Um sulfato de sódio, tá certo? Então, a mesma coisa aqui. A gente tem o ácido acético, a adicionar com hidróxido de sódio, a gente vai obter um acetato de sódio. Outro derivado de ácido carboxílico são os ésteres. Os ésteres eles são obtidos a partir de reação de esterificação. O que é uma reação de esterificação? Reação de esterificação é basicamente reagir um ácido carboxílico com álcool. Nisso, a gente vai ter uma reação de condensação, a gente vai perder uma água e a gente vai obter um éster. Um éster, ele basicamente vai possuir dois radicais de carbono. Vai ser um radical de carbono ligado a um C-O-O e depois outro radical de carbono.
Então, por exemplo, aqui embaixo nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o etanoato de etila. Etanoato, por quê? Nós teremos um composto que vai ser um ácido de 2 carbonos reagindo com o etanol também de 2 carbonos. Então, o composto que vai estar aqui junto da carbonila vai receber o sufixo ato. Então, isso aqui vai virar o etanoato, e esse aqui vai ser o radical etil. Então, vai ser o etanoato de etila. A mesma coisa a gente pode observar para o metanoato de butila. O composto, o ácido carbônico que está ligado ao C-OH, vai ser o ácido metanóico. O composto que vai ter ligado ao álcool vai ser o butila, tá certo? Então a gente vai obter um metanoato de butila. E aqui nós temos mais outros dois exemplos que vocês podem ler depois. E por último, nós temos os anidridos. Os anidridos eles são basicamente obtidos através de reação de desidratação de dois ácidos. Como vocês podem observar aqui, ao colocar dois ácidos um do lado do outro, eles podem reagir entre si, perdendo uma água e formando um anidrido. Nesse caso aqui nós temos dois ácidos acéticos, ao reagirem nós vamos obter um anidrido acético. Só para constar, esses três últimos compostos, os sais carboxílicos, os ésteres, os anidridos, eles são muito menos importantes para vocês que são alunos do ensino médio do que, por exemplo, para o ensino superior. Então, vocês não precisam decorar, não precisam gravar eles, não precisam ficar estudando muito eles. Eu peço que vocês deem mais atenção para os nossos outros compostos, que eles caem no vestibular muito frequentemente, tá certo? Então, vamos para o último exercício do dia. Observe as colunas abaixo. A gente vai ter a coluna 1, a gente vai ter a coluna ABCD, ABCDF e essa coluna de 1 a 8. Nós temos que identificar a única opção que apresenta a correspondência totalmente completa entre a fórmula estrutural, a função orgânica que ele representa e o nome do composto. Então, vamos aqui fazer o nome de cada composto que a gente tem aqui, dos 4 compostos. Bom, eu já dei o nome do primeiro aqui sem querer, mas nós observamos que aqui nós temos uma cadeia carbônica de 3 carbonos, ligados a um dupla O e ligado a um H. Isso aqui representa uma aldoxila, então o nosso composto é um aldeído, tá certo? O nome dele vai ser 2-metilpropanal, por possuir 3 carbonos na cadeia carbônica, tá certo? Agora vamos para o composto número 2. O número 2, ele consiste em um ácido carbônico que vai ter reagido com um álcool, tá certo? Então isso aqui vai ser um éster, ou seja, ele possui um C-O, O. Se vocês observarem o do ácido carbônico, possui 3 carbonos. Então isso aqui vai ser um propanoato. Já o álcool vai possuir um carbono. Então isso aqui vai ser um radical metil. Nós iremos chamar ele de propanoato de metila. Nosso composto número 3 vai ser uma cetona, pois ele possui uma carbonila entre carbonos, tá certo? Essa cetona ela vai ser chamada de, basicamente, butanona, ou então butan 2-ona. E, por fim, nós teremos um oxigênio como um heteroátomo entre duas cadeias carbônicas. Então, esse oxigênio entre duas cadeias carbônicas é chamado de éter. No caso, a gente vai ter um metóxietano. Metóxi, pois nós temos apenas um carbono de um lado, e etano, pois possuímos 2 carbonos do outro lado, certo? Então, vamos agora realizar as correspondências corretas. Vamos analisar aqui as alternativas. A letra A, ele está falando que o 1 corresponde ao A, ou seja, o 1 é um álcool, e a gente já sabe que isso não é verdade. O 1 é um aldeído. A letra B está dizendo que o 2 é um éster. E
O nome dele é propanoato de metila. Então, a letra B já está correta. Mas vamos observar a C, D e E. A letra C nos diz que o número 3 é um ácido que se chama 2-butanona. Bom, ele se chama de fato 2-butanona, mas o número 3 não é um ácido, e sim uma acetona. A letra D nos diz que o composto 4 ele vai ser um aldeído. Não, o composto 4 é um éter. E por último, a letra E fala que o composto 1 vai ser um ácido. Novamente, esse também está errado. Então, a alternativa correta, letra B. Então tá, pessoal? Por hoje era só isso mesmo. E nos encontramos na próxima aula. E estudem para o simulado que vai ter esse final de semana, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.